Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Pod Fé, o podcast da Federação Espírita do Estado de Goiás. Nesse dia de hoje, recebendo com muita alegria nosso companheiro Haroldo e também a presença interestadual de companheiros de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, Paraná, Brasília. Então temos aqui 4 estados e o Distrito Federal. E é com muita alegria que nós iniciamos nosso trabalho, desde já agradecendo o Haroldo. E o nosso tema de hoje será a importância do movimento interreligioso para o movimento espírita e o núcleo de estudos e pesquisas do Evangelho, que é esse trabalho que nós nos propomos. No sentido mais amplo, qual o sentido e qual a importância desse movimento interreligioso que nós sabemos é tão importante. Então, a nossa dinâmica aqui vai funcionar, cada um que quiser fazer a pergunta pode levantar a mão. Vamos começar com a pergunta aqui da Elzita. Bom, eu pensei que já era a pergunta dele, né? Mas tudo bem. O tema é esse. Haroldo, como você observa na evolução do pensamento religioso essa busca por essa interreligiosidade? Olha, a gente acredita que tem vários aspectos nesse diálogo. O primeiro é a gente ouvir as pessoas que são de um determinado segmento religioso para realmente compreender como ele pensa, qual que é o vocabulário que ele utiliza para expressar as suas ideias, qual que é a lógica que determinada ideia tem, ou um determinado sistema de pensamento e de fé tem. E quando a gente escuta com essa disposição de aprender, a gente sai daquela visão preconceituosa, preconcebida. E você passa a ver exatamente o que é o pensamento daquela escola religiosa. Então, por exemplo, do catolicismo, uma coisa é ouvir uma pessoa que vai esporadicamente à igreja. Outra coisa é você ouvir um teólogo que estudou, está atualizado com o pensamento da igreja. Depois é dito. Não, sem problema. Falando, um católico, um budista, e a escuta a partir daquela perspectiva da pessoa, isso tem 2 efeitos. Primeiro, de aumentar a nossa compreensão sobre do porquê que existe uma escola religiosa diferente da nossa. E por que existem pessoas lá que seguem, que estão inseridas naquela experiência. Porque o primeiro impulso nosso é achar que nós somos inteligentes e todas as pessoas são tolas. Todo mundo que pensa diferente da gente é tolo. Não é bem assim, não. E o segundo efeito disso é criar em nós um senso maior de identidade. Então, isso é importantíssimo, né? Então, muitos conceitos da doutrina, muitas abordagens da doutrina, eu só pude compreender em maior profundidade a partir do diálogo interreligioso, né? Porque você não compreende bem mesmo o dia sem ver a noite. Não compreende bem a noite sem ver o dia. Então o diálogo propicia isso também. Tem um outro aspecto do diálogo interreligioso, aí já entrando para a questão do estudo do Novo Testamento, do Velho Testamento, que é a gente imaginar que o Novo Testamento tem 2000 anos. Então tem 2000 anos que as pessoas estão estudando. Tem 2000 anos que elas estão debruçadas sobre esse acontecimento, que é a vida de Jesus, que é um acontecimento, um magno acontecimento, e sobre os textos que relataram esses acontecimentos. Então a gente não pode achar que entra na conversa agora e que tem todas as respostas, ou que tem todas as perguntas. Então isso dá para a gente um senso de humildade, de voltar, ouvir, reler, prestar atenção no que já foi escrito, prestar atenção nas perguntas que já foram feitas, para que a gente possa apurar, dar aquela depurada nas nossas perguntas.
as nossas dúvidas, né, e relativizar as nossas certezas. Isso é mais importante. Porque às vezes a gente acha que está muito seguro, que sabe, e quando você começa a fazer perguntas, você vê que realmente não tem tantas certezas assim. Isso é fundamental. Fundamental. A gente acredita que o diálogo permite isso. Esse autoconhecimento e esse entender o outro. Haroldo, a gente queria saber o seguinte: é fundamental para nós, como estudantes do Evangelho, esse diálogo interreligioso que nós falamos, porque nem todas as religiões possuem todas as informações, né? Cada uma se especializou, talvez, num determinado segmento, num determinado campo de estudo. Então, quando a gente se banha de todo esse conhecimento, a gente tem uma visão mais integral do Evangelho. Eu queria saber, na sua opinião, quais são as dificuldades nesse diálogo? Se é que, na sua opinião, existem dificuldades. Como nós devemos nos portar para realizar esse diálogo? Deixa eu fazer uma pergunta que não complementa, mas que você pode utilizar. Você comentou hoje, no Congresso Espírita, durante a tarde, no painel, que está realizando um trabalho com a irmã Aila e com o pastor Enéas. Você vai relatar e resgatar um pouco da dificuldade desse diálogo interreligioso? Eu gostaria que você aproveitasse para dizer como é trabalhar e atuar junto a um pastor e uma freira, uma irmã da Igreja Católica, desenvolvendo um trabalho crístico. Bom, o primeiro, acho que a grande dificuldade do diálogo, ela parte quando os dialogantes escolhem alguns pontos que não são essenciais, como se fossem bandeiras que representassem a sua própria fé. Então, por exemplo, você chama um espírita para um diálogo interreligioso e ele vem com a danada da reencarnação, né? Então, você dá 15 minutos para ele, 15 minutos ele está falando de reencarnação, né? Quer dizer, nós não estamos desmerecendo o princípio da reencarnação, não é isso, é evidente. Sabemos a importância dele, mas será que a reencarnação resume a doutrina espírita, né? Será que é esse o resumo? Então é algo delicado, né? Porque se a gente pega Kardec quando vai resumir a doutrina espírita, no livro O Espiritismo, na sua expressão mais pura e simples, ele coloca lá N pontos. O primeiro que ele começa é por Deus. E, por exemplo, um tema pouquíssimo estudado no meio espírita é Deus e a providência divina. Como Deus exerce a sua providência divina? Como? Então a gente dá um enfoque em determinadas questões, como, por exemplo, você vai conversar com um calvinista, né? A gente percebeu isso hoje, né? E ele vem com a doutrina da graça, porque ele precisa, ele se sente inseguro, então ele tem que falar da graça, né? Que Deus ama gratuitamente, que a salvação é uma graça, e ele tem necessidade de ficar afirmando isso. Se você colocar ele 8 horas para falar, 8 horas ele vai ficar girando em círculo. Então, é 8 horas o espírita falando de reencarnação e 8 horas o calvinista falando de graça, né? Sendo que a Instituta de Calvino são 8 volumes. 10 volumes. A gente vê, por exemplo, no início da Instituta de Calvino, ele começa a falar de autoconhecimento. Então, não é possível que você vai resumir toda a teologia de Calvino num ponto, por mais que esse ponto seja importante. Então, por isso que o Severino falou uma coisa que eu achei muito válida. Quer dizer, o diálogo interreligioso, ele é um treino. É igual ser piloto de avião, ser motorista. Você vira um bom motorista depois de horas e horas e horas de dirigindo. E você fica bom em diálogo interreligioso depois de muito tempo de diálogo interreligioso. Não é? Nas primeiras horas, nas primeiras centenas de horas, você gasta sua ansiedade,
Porque as pessoas chegam no diálogo, elas têm medo de perder a identidade, né? Nossa, meu Deus, eu vou aqui, mas eu estou com medo de deixar de ser espírita, né? Então ele tem que afirmar. Depois que você fica tranquilo, aí você começa a trazer outros elementos, começa a abrir mão daqueles... Então isso a gente sente que dificulta muito mesmo. Quando as pessoas se prendem em pequenos aspectos, no caso do espírito, por exemplo, reencarnação e mediunidade. Então ele só sabe falar de reencarnação e de mediunidade, ele não sabe falar de mais nada a não ser reencarnação e mediunidade. Então ele não consegue, por exemplo, conversar sobre providência divina, lei de amor, não consegue. É mediunidade e reencarnação. E aí dificulta. Dificulta porque eu levo a conversa para uma arena. Enquanto a gente poderia abordar vários outros aspectos, que é o que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Traz lá os aspectos morais do ensino de Jesus, embora lá no meio ele fale da reencarnação, traga algum exemplo da lei de causa e efeito, mas no contexto, porque ele está interessado no homem de bem e no conjunto de virtudes que o homem de bem deve apresentar. Agora, no meu caso específico, com o pastor Enéas e com a irmã Ilha, é uma construção de anos, né? Porque o Enéas trabalhava como pastor e na organização dele não tem salário, então o pastor não recebe, é uma igreja assim, alternativa, trabalha numa comunidade pobre, então ele sobrevive de vender livro. Então sempre trabalhou em livraria, agora ele tem a própria livraria. Então eu conheci o Enéas assim, chegava, estou interessado nisso, e aí todo livro que chegava ele lê, todo livro que tem lá ele leu, e aí ele indicava o livro, sentava, tomava um café e começava a conversar sobre aquele livro. Depois de 4 anos a gente já era amigo, tudo, eu falava, preciso te falar uma coisa. Eu sou espírita. Ele falou, não, eu já estava desconfiado. Aquelas suas ideias, a maneira como você coloca certas coisas e tal. E aí foi que o vínculo aumentou mais ainda e foi uma construção grande, né? E com a Ilha também a mesma coisa. Ela começou a se aproximar em Belo Horizonte de alguns grupos espíritas, começou a ler algumas obras e o pessoal falava para ela, você tem que conhecer o Haroldo, tal. Até que a gente encontrou e foi aquele reencontro, né? E mantém um estudo mesmo, né, de conhecer as obras, de estudar, de ler comentário, aí eu pego alguma coisa, aí indico uma obra, ela me indica outra. Então é um diálogo rico mesmo, né, a ponto da gente parar assim e conversar horas e horas sobre determinados temas, mas conversar com fundamento, citando livros, citando teólogos, citando comentaristas, obras que estão saindo, ela me manda, eu mando para ela. E aí vira... hoje eu já não digo nem que... É até covardia dizer que é diálogo interreligioso sentar com a Ilha e com a irmã, com o pastor Enéas. Né? Porque, por exemplo, eu, semana passada, fui padrinho de casamento do Enéas. E da Ilha a gente vai lá agora, todo mundo para o C, nós vamos fazer um retiro lá espiritual com ela. Né? De jejum, oração, fazer uma disciplina lá de purificação do corpo e da alma. Então, é família já, ela vai e fica lá em casa, né? já virou algo que ultrapassa. E a gente acredita que o diálogo religioso verdadeiro, ele começa assim, mais ou menos formal, mas ele só tem sucesso quando as pessoas começam a ter um relacionamento tão próximo, tão íntimo, que elas já não se lembram mais de qual religião elas são. Então, não tem mais isso, né? Que eu encontro com o Enéas, às vezes eu esqueço que ele é evangélico. Onde ela, assim, coisa impressionante, né? Dele de me ligar, e às vezes, algumas vezes liga e fala, nossa, Haroldo, eu tive aqui um recado do Espírito Santo, que você está com as atividades aí, e tal, então precisa tomar cuidado com isso, e foi batata, estava uma atividade mesmo, era exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Aí eu já coloquei na igreja aqui, estamos impressos por você. Então você vê que já virou uma conexão espiritual mesmo, né? Já ultrapassou, já são seres humanos. Então o fato dele ser pastor, eu ser espírita, ela ser freira, é um detalhe, não é? É um detalhe. Mas isso é um ponto avançado do diálogo,
que é para onde a gente tem que caminhar, né? O diálogo ser tão profundo que a gente já não se defina mais pela religião, né? Isso é bonito. Eu gostaria até de usar uma metáfora. A pessoa que tem essa ótica dentro de uma religiosidade, às vezes ela age como se fosse uma praia particular, quando existe todo um litoral a ser explorado. Então você mostrou para nós que é possível não só harmonizar diferenças, porque quase não existem diferenças. Todos estão voltados para a transcendência. Então, seria o caso até de podermos perguntar, não seria também o caso de convidar um budista, um brahmanista, um muçulmano, porque enriqueceria todos, não é mesmo? Você acha também? A ideia é essa, né? A Ivana está indo agora fazer uma viagem, vai entrar em contato com uma liderança muçulmana, com um rabino, e com um budista. Então a ideia já no próximo congresso, no 32º, que a gente tenha um muçulmano, um rabino e um budista. Não é essa a ideia mesmo, porque é fantástico, né? É até covardia, né? Porque já trazer um budista, as nossas proximidades são tamanhas que é quase conversa de cozinha, né? Mas é interessantíssimo, né? É interessantíssimo. E aí a gente vai ampliando, e quando todos começam a conversar, e a gente vai entendendo mesmo o que é a prática, o que é a vivência dentro daquela experiência religiosa, é muito enriquecedor. E vai se dando conta, por exemplo, quando eu comecei a ter contato com budistas e com o budismo, para mim foi um divisor de águas na minha vida, porque uma coisa curiosa, por exemplo, o espírita tem uma péssima qualidade de vida espiritual. Por exemplo, o espírita não medita, com raras exceções, ele não faz exercício respiratório, não é? Ele não tem exercício de silenciar a mente, de fazer conexão, não é? Então, e é engraçado, porque a gente vai para alguns retiros em templos mesmo budistas, de meditação, de silêncio, o espírita é o que tem mais dificuldade. Né? Ele não consegue ficar sem falar. Então, se você coloca assim uma experiência de ficar 4 horas em silêncio, para o espírito é um suplício. Tem gente que não aguenta. De grupo assim de 15, 3 voltaram. Foram embora. Não aguenta ficar calado. E é interessante, né? Porque é uma disciplina interior. E aí a gente vai, depois que você tem uma experiência com o budista, aí você começa a ir na obra de André Luiz, estudar sobre os chakras, os centros vitais, vai em Nosso Lar e vê que o Ministério da União Divina trouxe 200 instrutores para dar um curso em Nosso Lar sobre respiração. A gente fala assim, opa, não tinha visto isso no livro, não tinha prestado atenção para isso, atenção nesses detalhes. É muito importante. O diálogo, ele nos enriquece, né? E particularmente eu, como espírita, posso dizer o seguinte: cada vez que eu entro num diálogo interreligioso, a minha visão da doutrina fica cada vez mais rica, mais ampla, que eu consigo ver ângulos que antes eu não dava atenção. E mais do que isso, ver os ângulos diferentes e uni-los, fazer uma ponte. Não é interessante? Porque o budista, por exemplo, ele tem essa disciplina de meditação, de respiração, de postura, de silêncio e tudo, mas falta às vezes aquele senso da caridade, da ação no bem, do outro. Aí a gente vai fazendo, né? É interessante. E quero até relatar uma experiência que nós temos, porque nós somos professores de yoga. Elzita e eu temos até 2 livros publicados, por coincidência. E nós temos feito essa experiência nas nossas reuniões mediúnicas, fazendo com que as pessoas, antes de começarmos a reunião, elas participem conosco de exercícios respiratórios e o silêncio da meditação. E eu confesso a você, isso já tem uns 5 anos ou mais, tem dado resultado excelente.
porque facilita muito. E quero convidar as pessoas interessadas que na nossa clínica, nós trabalhamos com yoga e psicologia, nós temos toda terça-feira, 8 horas da manhã, de 8 às 9, gratuitamente, aquele momento reservado à meditação. As pessoas interessadas procurarão esse endereço, é R11, número 940, setor oeste, chama-se IOPTA. Vocês estão todos convidados a meditar conosco, é gratuito, a gente faz isso com muito prazer e temos a satisfação de dizer que está dando certo. Se eu morasse aqui em Goiânia, eu ia toda semana, viu? Eu estou aqui já pesaroso. A irmã Aila já foi lá e já fez conosco. Ah, que delícia. Olha, eu fiquei com água na boca agora, viu? Fiquei com água na boca. Mas isso aí é tranquilo, quem sabe no próximo retorno a gente possa marcar um momento meditativo. Quero sim. E sobretudo se a gente parte do princípio que tem um conceito belíssimo de meditação de Paramahansa Yogananda, que ele diz o seguinte: meditar é calar para que Deus fale através de você. Então, em termos de mediunidade, de sensibilidade, isso é fantástico, né? Se a gente soubesse a propriedade disso, que o valor que é nós aquietarmos a mente, não somente em termos de percepções mentais, mas até mesmo de saúde, anti-estresse, né? E a gente associando tudo isso com os ensinamentos do Cristo, o que Jesus fazia? Ele sempre estava em contato com a natureza, subia aos montes, né? Exatamente para buscar essa conexão. Então, eu penso que esse aspecto interreligioso tem tudo a ver com isso. É essa busca de nós termos uma ligação mais intensa, uma ligação mais definida com a própria espiritualidade. Verdade. O que você pensa disso? Não, eu estou inteiramente de acordo. Assim. Inclusive, por conta do diálogo interreligioso, e depois que eu conheci a instituição do Yogananda lá na Califórnia, né? No Self-Realization Fellowship, eu voltei com um novo olhar e fui para o livro Renúncia, onde Alcione, reproduzindo o ensino do Padre Damiano, ela diz: a mensagem do Evangelho precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então eu comecei a fazer uma pesquisa na obra do Chico Xavier da palavra meditar, meditação. Encontrei muita coisa, principalmente no Instruções Psicofônicas, no Voz do Grande Além. E é uma coisa curiosa, porque a palavra yoga, né, ela vem do sânscrito, significa lembrar. E a gente vai na questão 621 do Livro dos Espíritos, fala que a lei divina está na consciência, e na 621A, Kardec pergunta: então por que Deus permite que ela seja escrita? Aí os Espíritos respondem: os homens a esqueceram e a menosprezaram. Era necessário que eles lembrassem. Então tem um aspecto do estudo do Evangelho que é a parte meditativa. Que depois que você faz todo um percurso hermenêutico na passagem, de comentário, de leitura, de levantamento de aspectos contextuais, de debate, tem que ter um momento de silenciar a mente, fazer um silêncio interior, para que a gente acesse a consciência, né? E lembre da experiência, né? Ou como diz o Yogananda, faça esse silêncio para que Deus fale, né? Então esse aspecto do silêncio mental é importantíssimo, porque ela inclusive menciona isso lá. Porque senão a gente cria só estratégias humanas para interpretar o Evangelho. E só com estratégias humanas a gente não alcança a essência. Tem uma hora que é a essência que tem que nos buscar. É o mundo espiritual superior que tem que nos buscar. E eu fiquei muito encantado quando comecei a pesquisar isso. No Instruções Psicofônicas, Voz do Grande Além, antes dos espíritos darem a mensagem, o José, né, falava assim: olha, hoje nós vamos receber a mensagem de uma pessoa que vai nos ensinar muito, mas gostaríamos de pedir para o grupo que fizéssemos 1 minuto de meditação. Está lá nas Instruções Psicofônicas.
Aí o Chico, todo mundo parava, meditavam 1 minuto, e aí que o Espírito comunicava. Né? Porque senão você faz tanto ruído, você já vem com a mente já tão prontinha, que não capta. Né? Tem uma hora que tem que esvaziar mesmo. Tem que fazer aquele silêncio para ouvir, né? Porque é um ping-pong. Eu cada vez mais consciente disso. Né? No 7 Minutos com Emmanuel, episódio 60, nós temos uma mensagem lá do Emmanuel que ele fala isso. Né? Começou a estudar Evangelho? Observa. As circunstâncias da sua vida começarão a trazer detalhes da mensagem que você está estudando. Está lá. Né? Porque é um processo dialético. Você faz um movimento para entender, mas o plano maior faz um movimento para te buscar. É bonito, né? Haroldo, primeiro quero parabenizar, né, pelo seu trabalho, pela forma com que você tem trazido o Evangelho, o Novo Testamento, esse link que você faz do Novo Testamento com o Evangelho, com o Espiritismo. Tomara que Deus continue te iluminando para você trazer essa luz que para nós tem sido de grande valia e para mim pessoalmente também tem sido muito importante. Você tem sido presente em muitas viagens aí ou pode ser, tem sido presente aí em muitas ocasiões nas nossas vidas. E eu queria aproveitar o gancho que você abriu aí do trabalho e voltar num assunto que você abordou na sua palestra sobre, na verdade, o ser, ele é criado bom. Até o Divaldo hoje, na palestra dele, ele enfatizou isso, que o ser é criado bom e que o mal, ele vai sendo apresentado, vamos dizer assim, ao ser. E o pensamento filosófico, o pensamento espírita, mostra que o bom e o mal, a noção de bom e mal, está inscrita. Pelo menos é isso que eu entendo. E que, de uma forma ou de outra, o psiquismo humano ele é formado por aquilo que o ser viveu, mas ele tem sua origem boa. E você pensando na prática, você como juiz de direito, deve se passar várias vezes por algumas, aqui em Goiás a gente chama de sinuca de bico. São situações em que não existe uma solução certa. As duas estão mais ou menos... A vida nos coloca muitas vezes nessas situações. O político, por exemplo. Né? Você citou, não sei se você se lembra. E muitas vezes isso acontece, por exemplo, quando o Ministério Público, vou colocar uma situação prática, tem que defender, às vezes, tirar um remédio de uma pessoa necessitada. E aquela pessoa que tem que, às vezes, redigir uma defesa contra aquele ser que está necessitando de um remédio, ele se coloca numa situação difícil, uma sinuca de bico, como eu mesmo disse. Então, afinal, os fins justificam os meios? Olha só, a gente aprende com o Evangelho, com a doutrina, que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, para o Evangelho não importa o que, não importa apenas o que você faz, mas como você faz. O como é muito importante. Muito importante. Então não existe isso. Não é? O próprio Divaldo tem uma frase linda, né, que ele diz, não é dele, é da Joana, né, que ela diz assim: tem muita gente indo para o inferno pelo caminho do céu, né, que é exatamente isso. Está com intenções boas e tudo, mas está com uma metodologia que não é de Jesus. Então com Jesus não adianta, né, porque Jesus não tem pressa. Então essa ideia de que eu tenho que fazer isso a qualquer custo, eu tenho que atingir esse fim, isso é bobagem. Não é?
Porque Deus não precisa de nós para fazer nada. Nada. Não é? É nós que precisamos da tarefa que Ele nos deu, porque o problema de Deus não é o mundo, sou eu. E é por isso que Ele me dá uma parcela de trabalho no problema do mundo, para eu descobrir que o problema na verdade sou eu, porque é o trabalho que vai me transformar, né? Então eu não tenho que fazer aquilo, isso, aquilo, não. Eu tenho que incorporar um modus operandi, um modo de fazer, não é? Se eu incorporo um modo de fazer, nós precisamos entender o seguinte: evolução é contingência. Eu não posso imaginar que eu, Haroldo Dutra Dias, vou ter a capacidade de discernimento de um anjo. Senão eu não seria Haroldo, seria um anjo. Né? Então o que a espiritualidade nos pede é: dê o seu melhor. O seu melhor. Então, me debrucei sobre um caso. Eu fiz tudo o que eu podia. Eu usei toda a minha cognição. Eu sintonizei, fiz a minha prece. E eu estou seguro por dentro que é aquela melhor decisão. Tomei. Depois lá na frente eu vi que me equivoquei, me tornei experiente. Me tornei experiente. Né? Então por isso Emmanuel diz: do erro filho da maldade e do erro filho da ignorância. Que o erro filho da maldade é quando eu tenho absoluta certeza que aquilo é errado, porque eu já experimentei, eu sei que é errado, e eu insisto. E o erro e ignorância é aquele que eu usei de todos os meus recursos perceptuais e não me dei conta. É um limite, não é? Porque senão seria problemático. Seria extremamente problemático, né? Como que eu, no meu degrau evolutivo, vou ter um padrão de desempenho de um espírito puro? Não é isso. Então a evolução é contingencial. Daí a importância do como. Daí a importância do como. Então, por exemplo, mais importante do que a minha sentença é como eu entro dentro do fórum. Né? Como eu entro. A velocidade que eu entro com o meu carro na garagem, eles já sabem que é. Que eu já chego devagar, eu paro. Então eu passo na porta, eu cumprimento o porteiro. A moça que faz café, já sabe que eu chamo ela pelo nome. Então você já leva uma carga vibracional no que você faz. A sentença é uma parte do processo. Não é? Porque senão a criatura foca tanto lá no resultado final que ele sai atropelando tudo e todos para obter um resultado. Vai repetir. Não aprendeu a lição. Não aprendeu a lição. Então não é isso. Hoje eu tenho perfeita consciência disso. Fazer o melhor é estar 100% presente no que você faz. Para começar. 100% presente. Então, vai tomar um café com alguém? Então, meu amigo, tem que fazer alguma coisa? Faça antes então. Então não tome o café. Porque estar 100% presente enquanto você toma o café é uma lição do Evangelho. Eu tenho que estar 100% no que eu faço. Não é? A partir de um estado de 100% de presença, eu vou ganhando percepção. Não é? Porque quando eu estou presente, eu estou com as antenas abertas. Com as antenas abertas. Então já tive situações assim. Você imaginava conduzir a audiência para uma coisa, o negócio tomou um rumo completamente diferente. E quando você percebe isso, você está presente, você deixa o fluxo, porque você vê que não está no seu controle. E aí você vai se conduzindo e vendo como que a coisa funciona, fazendo pequenas intervenções, mas não atrapalhando. Porque a gente fala muito assim: eu quero que os espíritos superiores ajam na minha vida, mas a gente não permite que eles nos conduzam. A criatura traça uma estratégia, ela traça um modo de fazer, que ela não permite uma vírgula de alteração. Entende? Então ela faz
A programação é um mapa. É um mapa. Então hoje, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Vou falar assim, ó, vai ser assim, ó. Quando vai chegar, cada um vai falar 15 minutos, aí tal, aí acaba aqui, nós vamos dar um intervalo, aí o intervalo tantos minutos, porque aí tem negócio da livraria, aí volta, e eu estou só ouvindo. Porque eu lembrei do caso do Mané Garrincha, que o técnico chamou para ele e falou, o negócio é o seguinte, você vai driblar o primeiro, depois você vai jogar a bola para cá, dribla esse segundo, dribla o outro, e aí você faz o gol. Ele falou, perfeito, já combinou com o time aniversário? Não é? Por quê? Então, foi exatamente hoje. Então, o primeiro que falou, era 15, falou 25. Qual que é o problema? Estou ali conduzindo. Passei o papel, sereno. Eu não sei. Vai que era importante mesmo. Vai que era importante atrasar. Eu falei, vamos conduzindo. Não é? Mas por quê? Estado de presença. Você vai sentindo. Quando eu vi que, agora já não é mais necessário. Dá um bilhetinho. Ó, tempo esgotado. Mas sereno. Conduzindo. Chegou, foi para o intervalo, voltou, diminui aqui. Porque aí você sente o fluxo da vida que é dinâmico. Não é? E depende, eu estou indo para um painel que tem 7 pessoas. E eu acho que eu vou conduzir 7 variáveis? 7 seres humanos e eu acho que eu tenho um controle total? Isso é ilusão. Né? Então, entende como que é importante o modo, como fazer? Porque se eu ficasse ali fixado num programa, porque tem que ser tantos minutos, teria ofendido, teria cortado a palavra, teria tirado o espírito do diálogo. Teria tirado o espírito do diálogo. Não é? Então, pensamos que com Jesus, até se não der para fazer, o caminho tem que ser tão rico que não tem problema. Não é? A gente vê isso em Judas. Porque ele vai conduzindo tudo de uma maneira tão amorosa, que no último momento ele chega e fala, amigo, a que vieste? Era a última chance, né, que ele deu para Judas. Mas ele não estava preocupado com isso. Se Judas ia escolher traí-lo, não é? E ele estava preocupado na maneira dele de conduzir o processo, porque ele não expulsou Judas, ele não excluiu Judas, né? Ele não agiu de modo desumano com Judas. Momento nenhum. Da parte de Jesus, o processo foi conduzido com todo o amor, embora ele tenha deixado claro para ele, olha, o único ingênuo aqui é você, porque eu sei exatamente o que vai no seu coração. Você que precisa se autoconhecer. Você está mentindo para você mesmo. Deixou isso claro na ceia. Mas comeu com ele. Né? É bonito isso. É bonito isso. Porque senão a gente entra nessa neura. Não é? E aí, em nome das finalidades, vale qualquer meio. Que é o caso dos obsessores, dos vingadores, dos dragões. O ideal deles, porque não tem nenhum dragão, não tem nenhum espírito chefe de quadrilha das trevas preocupado em praticar a injustiça, porque ele não é tolo. Ele sabe, se ele ferir a lei, ela se volta contra ele. Então, como é que eles se intitulam? Vingadores. Eu sou justiceiro. Agora, tem sentido isso? Eu quero fazer justiça, mas obsidiando? Então é isso. São criaturas que têm lindas finalidades, mas se perderam no modo. Não é? Infelizmente, está acontecendo muito no movimento espírita. Muito. Muito, muito, muito. Não é? Então a gente tem que estar atento à maneira como. A maneira como. Porque senão nós vamos virar cultuadores de sábado. Achando que o homem foi feito para regrinhas. E não as regras para o homem. Né? E aí vira o farisaísmo. Né? O ser humano não tem importância. O que tem importância é o princípio, a regra, a coisa. Aí não tem sentido. Esse cuidado nós temos que ter.
Isso não é a defesa de outro extremo também, de bagunça, de indisciplina, de frouxidão moral, pelo contrário. Jesus foi sempre ele sempre se manteve numa linha de conduta pura, mas jamais, o modo dele era incrível, o modo de fazer. Haroldo, como chegaram alguns companheiros agora há pouco, vou tomar a liberdade de relembrar o nosso tema para que eles possam participar com a gente. A importância do movimento interreligioso para o movimento espírita e para o NEP, ok? Bem, Haroldo, voltando ao que você começou, quando nós começamos aqui a nossa conversa, eu tenho pensado muito que o espírita, né, se considera o dono da verdade. Eu tenho percebido isso. Ao dizer que nós somos a terceira revelação, que através daí nós vamos, a verdade foi dita e foi passada para nós. E muitos de nós acreditamos que nós somos o dono da verdade. E com isso menosprezamos as outras religiões. Eu tenho pensado muito sobre isso, e agora, esse ano, como fui convidado a participar de coordenação de um grupo de ERD, de estudo sistematizado da doutrina espírita, né, no início básico, eu tenho pensado em mudar um pouco essa dinâmica de como passar e pensar nesse estudo, como passar essa doutrina para eles. Porque, na minha concepção, o que você tem falado de respeitar as outras religiões, isso eu tenho tentado fazer, né? Respeitando os conceitos e imaginando que aqueles conceitos são verdades para eles, são verdades que em determinado momento foram fortes, né? Até que a gente pudesse compreender melhor. A outra coisa que eu coloco, que nós também já vivemos em encarnações anteriores, naquelas situações, naquelas outras religiões, né? Nós participamos disso também, trazemos isso em nós mesmos. Então, o que eu pergunto para você, assim, é até buscando um pouco para minha sardinha. Como que você orientaria a gente poder passar essas informações melhor para esses, para mim mesmo, em primeiro lugar, né, que a gente vai ter que estudar isso, e para aqueles que a gente vai coordenar agora, voltando para esse pensamento já interreligioso, voltando já pensando nesse aspecto, não só no aspecto do espiritismo fechado. Só nós somos a verdade. Eu voltaria lá no capítulo 14, 16 de João, quando Jesus anuncia o Consolador prometido. E aí ele diz assim: eis que eu vos enviarei um outro Consolador, que permanecerá para sempre convosco, e que vos guiará em toda a verdade. Esse é o primeiro ponto. A doutrina espírita não é toda a verdade. Ela nos guia em direção à verdade. Então, primeiro, isso já muda tudo. A doutrina espírita nos guia à verdade. Por várias razões. Porque ela nos traz um conjunto de micro-verdades que nos protege na caminhada em direção à verdade. Porque a verdade não é um conceito. A verdade é um ser. E ele tem nome. Ele se chama Deus. A verdade é viva. Não é? A verdade é Deus. E ele é absoluto. E nós somos relativos. Então, a busca da verdade é para sempre. Você pegar um espírito puro, ele está no processo de progresso. Né? Aí você pega um Cristo planetário, ele está no processo. Aí você pega um Cristo do sistema solar, ele está no processo. Aí você pega um Cristo galáctico, ele está no processo. Da busca, indo em direção à verdade.
Então essa é a primeira. Né? Agora, a verdade enquanto uma lei divina, dizia Emmanuel para o Chico, é como um diamante em 1 tonelada de cascalho. Então, quando eu vou lá nas institutas de Calvino, né? Vai dar um exemplo. Eu sei que eu vou encontrar gramas de diamante depois de garimpar toneladas de cascalho. Em qualquer coisa. Então, qualquer área que você entra. Então, você vai lá, por exemplo, no budismo. Você tem tanto de cascalho, que é coisa da linguagem, que é coisa da tradição, que é a casca. Que é a casca. E você vai garimpando aquilo, aí acha a gema. E aí você vai guardando. E esse é um processo que eu não posso viver para o outro. Por isso que Jesus fala, não lancei vossas pérolas aos porcos. Porque quem não passou pelo processo de garimpar a tonelada de cascalho, não merece receber a pérola. Porque encontrar o diamante é o prêmio do trabalho de ter garimpado. É o prêmio. Você fez o esforço ali, foi afiando a sua mente. Porque na busca da verdade, a mente é como se ela fosse para uma academia de ginástica espiritual. Então, no início você corre 100 metros, daqui a pouco você corre 200, 300, daqui a pouco você está correndo 1 quilômetro, daqui a pouco você está correndo 42 quilômetros. Uma maratona. Mas é um processo. E se parar, acomoda. Não é? Então, quando a gente se dá conta disso, não é? Você cria um processo de abertura para tudo. Que Paulo resume, simples. Como sempre, né? Paulo é incrível. Porque ele fez o caminho, né? Ele fez a experiência. Quem fez a experiência pode falar sobre ela. Ele diz assim, examinai tudo, retende o bem. Você não tem que guardar tudo que você examina. Você examina toneladas, você retém gramas. Não é? E quanto mais experiência você ganha, você vai ficando mais hábil em separar cascalho. Mais hábil em separar cascalho. Não é? Eu vejo a doutrina como a terceira revelação, porque, poxa, ela já dá toda a dica. Ela já dá uma série de parâmetros para você sair tirando cascalho de tudo. Mas tem que ir lá. O Kardec fez isso. O danado é que Kardec fez isso. Você pega lá a Revista Espírita, 1857, Kardec pega um artigo enorme sobre os druidas. Princípios lá da filosofia dos druidas. E ele coloca, lista todos, mostra, faz uma seleção, uma trabalheira. No final ele põe uma notinha. Olha, é interessante que isso aqui está em acordo com o que os espíritos ensinam. Interessantíssimo isso. Foi lá, pegou lá e trouxe para a gente só o diamante brilhando. Né? Inclusive mostrando diferença de linguagem e tudo. Né? Que uma mente sem treino, ela se perde na linguagem. Se perde. Ele entra lá e não consegue sair. Né? Então Kardec fez isso e ainda aconselha a fazer. Aconselha que a gente examine. Não é? No Evangelho com o Espiritismo ele diz assim, muitos pontos da Bíblia, dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis por falta da chave. Como se ele dissesse assim, vá lá, né? Vá com esses recursos e examina, tira lá.
né? E a Revista Espírita é um exemplo disso. Mas o que acontece é que, quando a gente substitui o processo de busca da verdade, porque o que a doutrina espírita ensina, ela traz já alguns diamantes, já dá de brinde, né? Deus, os atributos de Deus, fluido cósmico, existência do espírito, reencarnação, é os diamantes que ela já dá de brinde para a gente, né? Você já começa com um bornalzinho cheio de diamante. Ela ensina o processo. O processo. Mas o que está acontecendo é que a gente está abrindo nosso bornal, ficando encantado com os diamantes que a gente tem e cruzando os braços. Cruzando os braços. Né? E aí vira dogmático, vira fundamentalista, fica mais preso à forma do que ao fundo, fica preso à palavra. Não é essa palavra. Aí começa a brigar com os outros por causa de palavra. Atacar o católico que ele chama de anjo. Meu Deus! Eu estou preocupado com o que ele chama. Chama de anjo, de arcanjo. Estou preocupado com o princípio. O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer? Estou falando no princípio. O que ele está querendo dizer? Porque se ele disse bem ou mal, não importa. Entende? Que às vezes a pessoa está dizendo uma coisa preciosa para você, mas ele se expressou tão mal que você tem que ter uma grande habilidade de, dentro da péssima expressão dele, tirar a essência do que ele está dizendo, que é verdadeiro. E esse é o processo de busca. É isso aí. Então, eu acho que numa condução de um estudo de ESD, o que nós temos que ensinar? A fé raciocinada. Ensinar as pessoas a raciocinar. Raciocinar. E o Kardec já dá uma dica sensacional. Está lá na Gênese. Ele diz assim: o critério para se examinar qualquer doutrina, qualquer ensino dos espíritos, qualquer filosofia, qualquer sistema, são os atributos de Deus. Se aquela filosofia, se aquele sistema fere um dos atributos de Deus, há um elemento de falsidade ali. Ainda dá a dica. É verdade. Então você examina uma doutrina e fala, não, isso aqui fere o princípio da suprema justiça de Deus. Então isso aqui está falso. Deixa eu ver o que tem de verdadeiro aqui. E aí você começa a garimpar. Agora, como isso dá muito trabalho, e todo mundo quer receita de bolo, quer a coisa pronta, fica mais difícil. Porque as pessoas querem coisas imediatistas. Elas não querem o processo. E o processo é muito importante. Porque é o processo que nos vai treinar para a eternidade. Que essa busca não tem fim. Não tem fim. Agora, só queria acrescentar uma coisa. Nós estamos buscando Deus, mas Ele também está buscando a gente. Então, quando você se movimenta a buscar, Ele começa a te mandar circunstâncias, pessoas, aí chega material na sua mão, coisas começam a acontecer, te esclarecendo sobre aquele ponto que você está buscando. Ele também busca a gente. Você faz um movimento e Ele faz um movimento de lá. É bonito. Acho que a gente podia pensar também, Haroldo, que o espírita, nesse nível que foi descrito, talvez não fosse espírita, mas um espírita xiita, né? Então aí complica muito, porque uma das coisas lindas que a gente ouviu no Congresso, acho que através do Rossandro, que o espiritismo é patrimônio da humanidade. Nós, os espíritas, estamos apenas, nesse momento, passando pela avant-première. Então, quer dizer, o Saulo. Então, isso aí nos leva a abrir a nossa percepção para essa questão de que é realmente o Consolador prometido. E entre ser o Consolador prometido e a verdade única, definitiva, há uma distância muito grande. Então é o nosso dom de discernimento que deve permear tudo. Essa sua analogia que você fez entre a garimpagem e o embornal de pedras preciosas que nós recebemos com os esclarecimentos doutrinários, essa garimpagem é tão valiosa que é o que nos leva a treinar o dom do discernimento, que Paulo fala.
né? Então nós temos que buscar, nós como espíritas, essa questão de discernir, para acertar mais, errar menos, sermos mais caridosos uns com os outros, e nesse fator de contato interreligioso, nós entendermos que a melhor religião, como diz Leon Denis, é aquela que faz o homem bom. Isso nós não podemos perder de foco nunca. Então, deixar de ser espírita xiita para ser um espírita kardecista, na real acepção do termo, que é uma função holística. Exatamente, porque tem um aspecto curioso, interessante, que não é a quantidade de verdades que você já tem assimilada. A sabedoria não é conhecer, é agir. Então eu posso imaginar que tem uma criatura que tem 100 gramas de verdade, mas ele coloca tudo em ação. E eu tenho uma que tem 1 tonelada de verdade e coloca 1 grama em ação. Não adianta nada ter 1 tonelada, né? Então não podemos confundir. Eu falo que é o sistema Google de evolução. O sistema Google é o seguinte: você conhece um tanto de coisa, conhece tudo de tudo, um pouquinho de tudo, e aplica quase nada. Não é isso. Sabedoria não é isso. Não é? Sabedoria é movimentar o que eu conheço. Não é? É transformar o que eu conheço em vida. Isso é sabedoria. Não é? Então, nesse sentido, a gente tem pessoas com pouquíssimo conhecimento, inclusive conhecimento formal, né? Às vezes lá no interiorzão, mas com uma sabedoria incrível, porque o pouquinho que ele conhece é vida. Não é? É vivo. E podemos ter um espírita que, nossa, o jeito leu, não sei como, conhece horrores e tudo, mas tem uma qualidade de vida espiritual horrorosa. Horrorosa. E isso reflete, a pessoa fica sujeita depois à depressão, a um tanto de coisa, não é? Porque conhecimento demais que não é dinamizado, ele cria uma congestão psíquica, não é? Aí a pessoa vomita, ela não dá conta porque a psique não consegue. Então é importante também a gente ter isso em vista. A mensagem do Evangelho precisa ser conhecida e praticada, porque a prática ela desobstrui, a prática ela amplia a percepção, né? Quando você vive o conteúdo, você se abre para receber mais. Quando você só absorve, congestiona. Tem isso também, né? Como água parada, né? Como água parada. Gente, infelizmente, ó só, vamos mais um. Infelizmente. Eu já tinha pedido a minha fala, né, Lucas? O Lucas já estava de olho já. Então, Haroldo, ainda com relação ao diálogo, né, interreligioso, ao movimento interreligioso, no seu diálogo para responder, né, a pergunta do Felipe, você falou sobre estado de presença, né? E estado de presença veio a linkar com a parábola dos trabalhadores da última hora, que é a parábola que a gente está começando a estudar hoje no NEP. E aí a gente já passou pela figueira seca, por Rico e Lázaro, talento, semeador. Nós fizemos aí um intensivão, digamos, das parábolas, né? Eu tenho certeza que em outras oportunidades a gente vai desbravar num novo enfoque todas elas. Mas especificamente na parábola dos trabalhadores da última hora, me veio à cabeça aqui de conseguir contextualizá-la com o movimento interreligioso. Porque normalmente a gente já viu em algumas literaturas espíritas que nós somos os espíritas dos trabalhadores da última hora. O Celestino até falou sobre isso e fez aquele trocadilho, né, com o pessoal, né, que os católicos e os presbiterianos estariam ainda uma salvação. A gente não tem, entre aspas, né, se a gente não cumprir. Então eu queria saber, né, a sua percepção sobre isso,
de alguma forma, a sua linha de pensamento que nos apoiasse aí até em novas reflexões, entendeu? Não precisa de ser uma coisa finalizada, mas, não sei, alguma coisa que te venha à mente, linkado à parábola dos trabalhadores da última hora e o movimento interreligioso. Olha, tem um aspecto curioso que, de fato, é uma linha geral em toda a linguagem do Evangelho e do Velho Testamento, a linguagem bíblica de um modo geral. A linguagem bíblica ela tem uma lógica que é uma lógica oriental. E a lógica oriental ela trabalha com símbolos e com oposições. Por isso que ela choca, porque ela dá símbolos fortes e opostos. Então, na parábola da última hora, vamos lá, pegar a estrutura geral da parábola. Ela está dizendo assim, puxa, o cara trabalhou quase que o dia inteiro. Quem trabalhou 1 hora do dia recebeu o mesmo salário de quem trabalhou o dia inteiro. Então, é um choque. Ela opôs quantidade à qualidade. Quantidade à qualidade. E isso nos força a um processo de autoconhecimento. Nós temos um sistema de crenças de que evolução espiritual é adquirida com uma quantidade de ações no bem que você faz. Entende? Então, assim, fulano fundou uma creche e atendeu 45 crianças. Não, mas tem um outro que atendeu 2.000. Então, o que atendeu 2.000 é mais evoluído do que o que atendeu 45. Porque eu estou olhando para um critério quantitativo. Não é? Aí a gente percebe assim, romances de Emmanuel, né? Lívia, dona de casa, Alcione, ou seja, a qualidade e o estado de presença, não é? A luz que eu coloco no mínimo define a evolução espiritual. Define. Porque se numa microexperiência você é capaz de colocar 100% da tua alma, 100% do teu amor, 100% da tua dedicação, para que passar pela infinitude de coisas? Não tem necessidade. Você é levado a um outro patamar. Não tem necessidade. Não é? Não há essa necessidade. Então, o trabalhador da última hora é aquele que faz com o estado de presença, com um nível de eficácia e com um padrão de eficiência que ele só precisa trabalhar 1 hora mesmo. Não precisa trabalhar 10. Não precisa. Não é? Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. Porque nos faz perceber a riqueza espiritual das mínimas coisas. Das mínimas coisas. Né? Cada pequeno gesto, cada pequena circunstância da nossa vida é profundamente relevante. Não tem nada que possa ser jogado fora. Não é? Porque enquanto você toma banho, você pode, ao tomar banho, estar num estado de presença que você viva uma purificação das suas energias perispirituais. Ou você pode tomar um banho que não limpa nem seu corpo. Isso é que é incrível, né? Então a parábola está contrapondo isso, qualidade com quantidade. Qualidade com quantidade. Não é? Tem um outro aspecto também, que eu acho curioso da parábola. A última hora é a hora da síntese. Então nós estamos num momento privilegiado do trabalho. Não é? Porque vocês imaginam,
encarnar na época de Abraão. Imagina, qual que era o horizonte? O horizonte de conhecimento, o horizonte de possibilidade, o horizonte de trabalho que tinha naquela época. Entende? Hoje a gente olha para trás, já teve Moisés, teve todo o Velho Testamento, veio Jesus, todos os missionários, aí veio a doutrina, Nossa, um momento privilegiado. Né? Várias experiências que o mundo já teve, já testou isso e aquilo. Então, nosso momento de síntese. O momento de síntese ele é precioso. Preciosíssimo. Né? Porque você tem tudo ali reunido. Então, a sua capacidade de agir de uma maneira muito mais ampla é muito maior. É muito maior. Não é? Então, hoje, a nossa possibilidade de movimentação, de trabalho espiritual, de enriquecimento espiritual, meu Deus. Olha, nossa, mãe, eu digo, é bom pensar, né? O que na missão de Paulo, o que ele gastou só com deslocamento? Né? Mas aí a gente tem uma tendência a pensar que esse deslocamento foi inútil. Será que foi? Porque enquanto ele estava deslocando, quanta coisa que aconteceu por dentro dele. Quanto processo, né? E hoje a gente tem aí N facilidades. Então, ser o trabalhador da última hora é um privilégio. É um privilégio. Né? Porque a gente tem disponível um conjunto de coisas maravilhosas. As possibilidades são muito amplas. Para quem está presente. Porque para quem não está presente, ele não percebe o que está acontecendo. Não percebe. Os avisos chegam, as circunstâncias chegam, as pessoas falam com ele não percebe. De tão autocentrado que ele está. Quer dizer, ele está tão orbitando em torno de si mesmo, não percebe nada. Nada. E isso é um risco. Então eu falo que a primeira coisa que nós vamos fazer ao tomar contato com o Evangelho, desorbitar-se. Tira você, para de orbitar você mesmo. Quer dizer, deixe de achar que as coisas são tão pessoais assim. Elas não são. São mais impessoais do que a gente imagina. Não se trata só de você. Né? Tem um bem comum, tem um conjunto de pessoas. E a gente tem que estar atento. Tem que estar atento para a teia na qual a gente está inserido. Senão você fica orbitando tanto, né, que não percebe essa riqueza de ser um trabalhador da última hora. Bom, agora acho que é infelizmente mesmo, né? Nós vamos partir para o nosso encerramento e sempre quem faz o nosso encerramento dos nossos podfés é Angélica, pode ser? Bom, pessoal, então, para finalizar em nome de todos aqui, né? Eu acho que foi uma oportunidade única de ouvir essas palavras de todos, em nome de todos aqui, né? Eu acho que foi uma oportunidade única de ouvir essas palavras de todos aqui que refletiram e um fechamento da nossa parábola que nós estamos estudando, né? Que eu acho que era o que a gente faltava escutar para essa parábola que nós estamos finalizando. E eu acho que a gente merece finalizar com uma prece, porque foi muito profundo o nosso estudo de hoje, nossas reflexões. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, pensando na figura do nosso Mestre Jesus, que a cada dia nos ensina um pouco mais como caminhar mais para perto dele, sentir um pouco do seu amor. Agradecemos a rica oportunidade de estarmos reunidos, de podermos nos reencontrar nesse mundo, nessa vida, de termos a chance, Senhor, de ter os seus ensinamentos ao nosso alcance e de podermos trabalhar na sua seara.
Agradecemos, Senhor, por todos esses dias que passamos com tanta luz no nosso coração, na nossa vida, no nosso espírito. Que possamos, Senhor, sair daqui fortalecidos por o nosso trabalho, não só o nosso trabalho exterior, mas o nosso trabalho interior, nós conosco mesmos. Porque é para isso que nós estamos aqui, para estarmos cada dia mais perto de Ti. Obrigada, Senhor. Assim seja. Então, para finalizar, né, como é o Haroldo, então tem que ser um beijo, um piqui e um pão de queijo, né? Muito obrigada, Haroldo. Você sabe que você é uma criatura abençoada na nossa vida. Muito obrigada. Acabou. Pega. Já é rotina fazer tarefa doméstica ouvindo, né? Entra no portal C e escolhe lá. Às vezes tem